Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é o Roberto Gazola e eu vim aqui hoje passar para vocês uma tendência que vem crescendo muito nos últimos meses, que vai crescer muito nos próximos meses e nos próximos anos. Me perdoem se eu tossi um pouco aqui nesse vídeo, porque eu estou com uma tosse aqui, tá? Desculpem. E ela vai crescer. Os produtos que têm essa tendência que eu vou falar para vocês aqui agora, que é histórias infantis personalizadas. Esses produtos tiveram um crescimento de 150% nos últimos 6 meses, baseado uma pesquisa que eu fiz baseada em procura online, pessoas que procuram para comprar pela internet. E eles tiveram um crescimento de 150% nos produtos em gerais. Você coloca aí, por exemplo, nesses tipos de produtos, livros infantis personalizados, livros de pano, de tecido, de papel, livro de cartolina, de qualquer tipo de material que contenha história, almofadas, camisetas, todo tipo de produto que você consiga inserir uma história personalizada. Esta é a maior tendência do momento. E, na verdade, está oculta ainda e vai crescer muito. Então, aqui eu falei sobre esse crescimento, livros de pano e tudo mais. E aí, baseado nesse crescimento, eu vim passar para vocês algumas dicas para você que for atender a sua cliente, atender o seu cliente ou criar você mesma o seu livro personalizado com o seu filho como herói, com a sua filha como herói, seu sobrinho, sobrinha, seu afiliado. Eu vou te passar 5 dicas para que você consiga criar a sua própria história e criar o seu próprio produto, certo? Então, para mim falar um pouco sobre isso, eu tenho que falar sobre uma técnica que ela é utilizada pelos cineastas americanos, os melhores, e pelas maiores empresas do mundo. Essa técnica se chama identificação. Eu fiz a minha colinha aqui no vídeo, vocês vão olhar para ela também. Muitos chamam essa técnica de conexão, afinidade, proximidade ou identificação, ou qualquer outro termo que identifique a característica de você se identificar num produto, numa imagem, numa campanha, ou então em qualquer outra mensagem que você queira passar. A técnica da identificação, ela vem sendo usada pelos filmes de Hollywood, os filmes americanos de maior sucesso, não só o deles, mas do mundo inteiro, mas principalmente pelos americanos, há décadas e décadas e décadas. E também pelos maiores escritores do mundo. Essa técnica também é utilizada pelas grandes empresas para vender 10 vezes mais, 100 vezes mais, ou então muito mais do que os seus concorrentes. É a técnica da identificação. Então, quando você se vê na tela, quando você se vê numa imagem, num produto, numa campanha, quando você se vê num filme, às vezes você está vendo um filme, uma campanha, às vezes não quer dizer que foi feito para você. Mas quando você vê algumas características que parecem com você naquele filme, a tendência é que tudo muda. A forma com que você olha aquele produto, a forma com que você olha aquele filme se transforma. Você começa a enxergar de outra maneira, porque você está se identificando com a pessoa, se identificando. Então, tudo muda para você. Então, quando uma mulher que passou por parto natural expõe o seu ponto de vista, as dificuldades, o que é passar por um parto natural, quando ela expõe para outras pessoas, ela expondo para outras pessoas que sejam iguais a ela, é muito mais forte do que uma mulher que não tenha passado por isso, ou então do que um homem, porque as outras mulheres que também passaram por isso estão se identificando com aquela mulher que está falando. A força do testemunho dessa mulher, ela não está só na prática, na experiência, na autoridade no assunto, ou então em qualquer outro significado. A força da comunicação dela também está principalmente
na identificação que o público-alvo dela está sentindo ao ver ela falando. Então elas vão sentir muito mais do que se fosse outra pessoa, porque elas estão se identificando. Então, esse é um dos maiores segredos dos filmes de Hollywood. Está no fato, um dos maiores segredos dos filmes de Hollywood está no fato que seus personagens têm identificação com o público-alvo. Eles se identificam. Então, os roteiros de cinema, roteiristas americanos, não são bons apenas em contar histórias. Eles são bons principalmente em gerar identificação entre o telespectador, a audiência que está assistindo o filme e a história. Eles geram uma identificação muito grande dos momentos do filme, entre o público e o filme. Então, isso é muito forte. Quando existe identificação, o sentimento é muito maior. Então, existem muitas técnicas para que você atinja a pessoa em corpo e alma. Para isso, você vai ter que fazer com que ela se identifique com a sua causa, produto, história. Existem muitas técnicas, muitas e muitas. O design é uma delas. Mas aqui agora nós estamos falando da história, que é uma das técnicas mais eficazes para você gerar identificação entre o público e o que você quer transmitir. Identificação é a moral da história, é o mais importante, um dos itens mais importantes. No caso do filme, por exemplo, é um dos fatores mais importantes. Não é o único, mas é um dos mais importantes, que você não vai aprender facilmente em teoria nenhuma. É um dos fatores mais importantes. Então, prepare-se para fazer o seu filho ou a sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, felizes, porque você vai dar um presente para ele, vai fabricar um presente que ele vai se identificar com aquele presente. Ele vai se conectar muito mais profundamente com o presente. Você vai fazer ele muito feliz por causa da identificação que ele vai ter com a história, que você vai personalizar com ele na história. Então, o mercado crescendo de materiais personalizados, nasce os produtos que têm histórias personalizadas e crescem mais do que os outros. Esses produtos contam histórias personalizadas dos seus filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, amigos, afiliados, e essas histórias navegam por regiões inimagináveis na cabeça das crianças. Então, ao fazer um livro personalizado com seu filho, sua filha, ele vai se identificar, ele vai sentir a história com muito mais atenção, uma maior atenção, mais alegria e muito mais vontade. Então, para levar o seu filho num mundo encantado, você precisa contar histórias. E nessas histórias, ele vai ser o herói. Então, eu venho aqui nesse vídeo de hoje dar 5 dicas para que você crie os seus produtos personalizados com uma qualidade maior, sabendo o que você está fazendo, e vou te dar essas 5 dicas. Não vou criar nessa aula. Se você não sabe utilizar o CorelDRAW e não for meu aluno ou minha aluna, você vai clicar em algum lugar aqui da tela e vai entrar no meu site para você ver como que você cria, manuseia a história. E aí você vai clicar em algum lugar aqui da tela para que você conheça o curso e aprenda, se você não souber. Se você souber, aprenda com essas dicas aqui agora que eu vou te passar. Mesmo que você tenha uma imensa dificuldade em escrever, mesmo assim você vai conseguir criar histórias lindas e fabricar livros e produtos com histórias personalizadas. Então, a dica número 1 de 5 dicas é que você tem que entender que a história não é para você. A história, na maioria das vezes, é para uma criança. Então, quando você for criar a história, quando você for escrever, pense muito bem na história. Não adianta sofisticar, escrever palavras bonitas, criar um cenário que, de repente, agrade a você. Porque a história é para uma criança, que muitas vezes vai ser o seu filho, sua filha, sobrinho, afilhado, amigos.
Então a história é para essa criança. Então a minha opinião, a sua opinião não vale nada. O que importa é agradar a criança, ao seu filho, sua filha. Então quando você for escrever, pense muito bem no texto, nas palavras que você for utilizar. Leia muitos livros, pegue algumas dicas, algumas técnicas, algumas ideias e trabalhe essas ideias na sua história. E o mais importante, o público-alvo é importante em qualquer negócio. Quando uma empresa, um produto, um filme, uma história começa sendo planejada no seu público-alvo, tudo se transforma, tudo acontece de maneira mais positiva e correta do que quando uma empresa é criada com outros fins, pensando, por exemplo, inicialmente em dinheiro, pensando em felicidade, em outras coisas, ou então histórias. Então, quando você cria uma história pensando no público, o resultado é muito melhor. Então, a história é para uma criança. Então, pense nisso e crie baseado na criança. Dica número 2. Quando você for criar a história, você vai repetir a foto ou o desenho do seu filho ou filha ou o personagem principal em todas as páginas. Repete o personagem principal em todas as páginas e repete o nome dele também em todas as páginas, da capa à contracapa. Repete o nome e a foto ou o mascote, porque isso vai fazer com que ele se identifique muito mais com a história. Ele vai sentir que ele está naquele ambiente, na floresta, no castelo. Então, você tem que repetir o nome dele e a foto ou o personagem em todas as páginas. Essa é uma técnica do design gráfico, um dos 5 princípios do design gráfico, que é utilizada para trabalhar o brand de uma marca, mas nesse caso nós estamos trabalhando a identificação, a atenção e o entendimento do leitor com a história. Dica número 3, contar histórias não é só sobre o início, o meio e o fim. Também é sobre momentos, passeios, obstáculos, aventuras e conhecimento. Quando você for definir a sua história, muitas vezes você vai pensar só em criar história, você vai ficar pensando nos elementos, nos personagens e tudo mais. Mas você tem que lembrar da primeira dica, que é a história para uma criança. Então, às vezes, o que vai agradar essa criança vai ser uma coisa muito mais simples do que você imagina, como, por exemplo, você contar uma história de momentos em família. De repente, essa história que você vai contar do dia em que ela foi para a escola. O primeiro dia na escola, então, um passeio no parquinho, você vai tirar várias fotos, vai contar a história com as próprias fotos e vai escrever um textinho, adicionar elementos, paisagem, e aí você vai contar a história baseada no momento, da saída de casa até a volta para casa. Então a história está simbolizando um momento da vida. Então não é só uma história literária, uma literatura, uma história de ficção. Pode ser uma história de um momento que a família passou e que você queira transmitir nessas palavras do livro. Porque lembre-se, essa história personalizada vai incentivar a leitura, vai fazer a criança muito mais feliz e vai ficar para sempre. É uma lembrança que vai durar a eternidade. Então, você pode fazer sobre momentos, pode fazer sobre passeios, sobre a ida da criança na padaria, na escola, no parquinho, sobre o dia que aprendeu a andar de bicicleta, histórias normais de aventura. Uma coisa que eu anotei aqui sobre os obstáculos é que se você puder colocar obstáculos na história, geralmente não tem, mas se você colocar alguns obstáculos para que o seu filho, o personagem principal, o herói, consiga desvendar, melhora a história. Você vai enriquecer a história com esses obstáculos, porque você está fortalecendo a personalidade e a força do herói. Quando ele consegue superar esse obstáculo, a história se torna muito mais forte. Então é importante que você coloque isso. E a aventura que eu coloquei é você invadir, desvendar novos caminhos, novas paisagens na história.
Dica número 4. Seu filho é o herói. Qualquer obstáculo que tiver na história, é ele quem tem que resolver. Então, se tiver que atravessar um lago e tem um barquinho lá na frente, e tem ele mais um leãozinho, uma oncinha e um elefantezinho. Entre todos os personagens, vai ser o personagem principal, o herói que vai ver o barco e vai falar para os amigos: olha um barquinho, vamos pegar ele e vamos atravessar o lago. Então ele vai resolver os problemas. Dica número 5. A história não precisa ser somente com personagens famosos ou tradicionais. Então você pode contar a história com a mãe, com o pai, com os tios, com momentos em família, mas sempre lembrando que eu informei para vocês, a história é para a criança, não é para nós. Nós temos que agradar a ela. Certinho, pessoal? Eu fiz um exemplo rapidamente para vocês aqui, só o início, sobre o Paulo e o Reino Encantado. Fiz uma arte da capa, colocando o nome dele e ele aqui na página principal, uma dedicatória para a gente escrever para ele com o nome dele. Aí aqui eu coloquei o texto inicial, aqui ó, um texto com a paisagem e ele chegando. Então tem que ter uma introdução, ele chegando no ambiente. Em um reino distante existia um castelo encantado. Nesse reino havia sol e chuva, flores e árvores, havia rios e lagos, bichinhos e docinhos. Num de seus passeios, Paulo se vê frente a frente com o castelo da alegria. Paulo logo vê pássaros, jacarés, formigas, andorinhas e cumprimenta todos eles. Perto do castelo, um pouco mais adiante, 3 frutas conversam. As 3 imaginavam e sonhavam enquanto sorriam sem parar. Paulo, vem brincar com a gente, disse uma delas. Aí o Paulo, sorrindo, diz: oba, quero brincar amanhã inteirinha de pula-pula. Aí tem que trabalhar a pontuação aqui, eu notei que faltou travessão e tudo mais. E com isso a gente continua a história. Vocês observaram que o personagem está em todas as cenas e o nome dele está sendo repetido. Com isso você vai fortalecer a imagem do herói na história. E se tiver um obstáculo aqui no meio do caminho, as frutinhas, por exemplo, quiserem pular uma pedra, ele vai ensinar como pular a pedra. Então essas são as dicas para vocês criarem produtos com histórias personalizadas. É uma aula que eu estou fazendo para abrir os olhos de vocês, porque nos próximos meses vocês vão ver uma revolução na procura por esse tipo de produtos. Então, pessoal, tudo de bom, bons estudos e até mais.